Começa o racionamento. Cidades ficam 24 horas sem água a cada 6 dias. As de hoje são Recanto, Riacho Fundo 2 e Ceilândia. Estupro coletivo. O jornalismo da Band conversa com a mãe da menina de 11 anos, violentada por 5 homens, 4 deles menores. Mais um massacre. Rebelião deixa 26 mortos no Rio Grande do Norte e põe mais lenha na fogueira da crise, levando o presidente a marcar o encontro com governadores. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E o racionamento agora é uma realidade. Ceilândia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 foram as primeiras no rodízio de corte. A cada 6 dias, um grupo de cidades fica 24 horas sem água. O Rio do Descoberto opera hoje com 19,12% da capacidade máxima. O plano emergencial de racionamento começou a ser colocado em prática. Os moradores de Ceilândia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 foram os primeiros a sofrer o corte no abastecimento de água. Seu Antero está reformando a casa e estocou mais de 100 litros para não ficar sem água durante o racionamento. Tem que estocar. O racionamento ocorre em todas as regiões administrativas abastecidas pela barragem do Descoberto, ou seja, atinge 1.800.000 moradores do Distrito Federal. Para a família do Denis, o uso racional da água já é um hábito que passa de geração a geração. No jardim de infância. Desde o jardim de infância você já sabia economizar água? Uhum. É por causa que ele já fazia lá uma quantização lá pra gente saber. Quem aproveita a oportunidade para vender mais são as casas de material de construção. A procura pelas caixas d'água aumentou tanto que foi preciso renovar o estoque. Nossas vendas aumentou aí na faixa de 20% aí devido à demanda aí da caixa d'água. Então, assim, sexta e sábado vendemos muita caixa d'água que não deu para quem queria. Na terça-feira será a vez de quem mora em Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José, Sítio do Gama, Polo JK e Residencial Santa Maria. O regime de racionamento de água foi divulgado na semana passada. Nossa equipe de reportagem conversou com o especialista da área sobre o tema. Ele deu algumas dicas para sobreviver os dias difíceis da melhor forma possível. E aproveitar as fontes alternativas. Então, captar água da chuva, armazenar em tonéis, ou até mesmo pegar água da máquina de lavar roupa, guardar essa água para lavar os pisos, para dar descarga sanitária, assim por diante. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. Cláudio Humberto já está de volta com a gente. Seja bem-vindo, Cláudio Humberto, depois do período de férias, para tratar desse assunto que ele é importante. A água já acabou na torneira de 3 cidades. Pois é, bom, a boa notícia é que hoje chove fortemente neste momento lá na barragem do Descoberto. A gente espera que isso consiga ajudar a minorar esse problema gravíssimo de racionamento. O problema é que nós estamos sofrendo agora uma questão que só tomamos conhecimento dela quando faltou água na torneira. O fato é que o pessoal da CAESB, da DASA, foram incapazes não apenas de tomar providências para evitar que isso acontecesse, como até mesmo de mobilizar ou motivar a população a economizar água. Quando faltou água na torneira é que eles nos disseram que havia uma crise e a crise era séria. E dos 5 homens que estupraram a menina de 11 anos no Recanto das Emas, 4 são menores e já foram apreendidos. O único maior de idade, de 20 anos, foi preso em flagrante na terça-feira, após denúncia da mãe da vítima. A prisão foi convertida em preventiva e o suspeito vai ficar na cadeia até o julgamento. Nossa equipe esteve com a família da criança. Você confere agora em uma reportagem exclusiva. Apenas 2 ruas separam a casa da família da menor violentada e o local onde o estupro coletivo aconteceu. Ainda muito abalada, a mãe da criança conta que tinha saído para procurar emprego e quando voltou, não encontrou a filha em casa. Preocupada, ela saiu à procura da menina. Eu tinha saído, para poder botar uns currículos, aí quando eu cheguei ela não estava em casa. Aí eu fui à procura dela, aí eu passei na rua, aí de acordo que eu passei na rua, acho que viram que eles, aí eu não conhecia eles, mas eu acho que eles me conheciam, Aí eles pegaram e
acho que deram banho nela, aí mandaram ela vir pra casa. Aí eu encontrei com ela no meio da rua, ela toda roupiada, toda tomada banho, né? Aí toda nervosa, aí agora eu peguei e imprensei ela para saber onde é que ela estava, né? A criança contou aqui na delegacia que namorava com um dos agressores também menor de idade. O jovem e amigos a convidaram para ir à casa de um deles para fumar narguilé. Lá ela foi obrigada a manter relações sexuais com todos, de maneira separada, enquanto os outros assistiam. A violência foi filmada por um celular que já está em poder aqui da polícia. A mãe conta que nem sabia que a filha namorava. Não conheço nenhum deles. Nunca vi, mas de acordo acho que eles me conhecem, que viu eu passando e mandaram ela, né, sair, que eu acho que eles ainda iam fazer mais maldade com ela se eu não tivesse passado naquela rua ali, ó. Quando eu subo, ainda um ato sexual desse aí, não tem nem como, né, ficar... Bom, eu fiquei toda nervosa, toda me tremendo. E o que eu fiz, né, só levei para a delegacia lá para poder a delegada, né, descobrir o restante, né. A menor estaria recebendo ameaças e foi levada para a casa de parentes. A tia, que também não quis se identificar, garante que a menina levava uma rotina normal de uma criança de 11 anos. Ela estudava, tinha até aula integral, né? Estudava o dia todo, chegava aqui às 6 horas da tarde. Você vê que eu tô de prova, eu moro bem aqui, no lote. Aqui a gente sempre marcou em cima. Não era rebelde. Os 4 menores foram apreendidos e o maior foi identificado como Wesley da Silva Dias, de 20 anos. Ele está preso na Papuda. Na quinta passada, a justiça converteu a prisão em preventiva, o que significa que ele fica na cadeia até o julgamento. Nossa reportagem esteve com o conselheiro tutelar da cidade na casa onde a violência aconteceu, mas não havia ninguém. O conselho teve acesso à ocorrência neste sábado e agora vai acompanhar a recuperação da menina e a investigação da polícia. Nós vamos encaminhá-la a todo o tratamento psicológico. Apesar que nunca vai apagar isso da memória, né? Mas vamos fazer um longo acompanhamento para que esse trauma seja amenizado. Não tem como apagar e a justiça precisa agir. Pois é, olha, essa infância roubada não volta, né? O fato é que esses bandidos nunca serão suficientemente punidos pelo mal que fizeram a essa criança. Esse que está lá na Papuda é possível que venha a ser punida pela regra da cadeia, que não suporta, nem mesmo um bandido suporta a figura do estuprador. E, em geral, estupradores são tratados abaixo de cão nas cadeias onde se encontram. Já os outros que são menores, bandidos menores de idade, esses então não vão sofrer nem sequer uma admoestação. Eles vão logo, embora tenham sido apreendidos, logo, poucos dias, horas, dias, talvez semanas, vá lá, eles serão colocados em liberdade com a primeira sensação que terão de impunidade neste país. E logo estarão em liberdade e percebendo-se impunes, motivados para voltar a cometer crimes tão brutais quanto este. Uma nova rebelião e massacre agora no Rio Grande do Norte. Depois de uma recontagem neste domingo, o número de mortos chega a 26. O governo federal vê a crise estacionada na porta do Planalto e sem data para acabar. Amanhã, o ministro da Justiça se reúne com os secretários de segurança dos estados e aqui do DF. E na quarta, o presidente Temer recebe os governadores. A estratégia é partilhar a responsabilidade pelas mais de 130 mortes em 15 dias. Ao vivo, quem traz detalhes é Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Renata. Este vai ser o tema da semana aqui em Brasília. Pois é, não tem como fugir desse tema, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto aí que está de volta, para todos que estão aí nos acompanhando. Para você ter uma ideia, a situação é tão crítica que neste momento ocorre mais uma rebelião no presídio de Alcaçuz, que é o maior presídio do Rio Grande do Norte, o mesmo local onde foram registradas essas 26 mortes aí, as quais você citou, e a mesma característica dessas mortes que aconteceram também nos presídios do norte do país, ou seja, guerra entre facções. O que está por trás aí é a briga da liderança, não só dentro dos próprios presídios, mas também do tráfico de drogas do país, né? A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, se reuniu agora há pouco, terminou agora há pouco essa reunião com o defensor público federal, Carlos Eduardo Paz, exatamente para tratar sobre esses problemas. A ideia é retomar aqueles mutirões, ou seja, verificar de fato os presos que já cumpriram pena e que deveriam ter saído, mas não têm dinheiro para pagar um advogado, portanto permanecem lá. 41% dos presos, como nós já dissemos aqui também, não foram condenados, então agilizar também
esse julgamento, obviamente, e tem também aqueles outros presos que poderiam estar cumprindo penas alternativas, mas que estão presos. Aí a gente sabe que há superlotação em todos os presídios do país, o que também gera esse quadro aí que a gente vê de rebeliões. Amanhã o ministro da Justiça vai se reunir com os secretários de Segurança Pública. Na quarta-feira o presidente Michel Temer também se reúne com os governadores. A expectativa é que o governo anuncie medidas concretas e imediatas, Rodrigo, porque aquele Plano Nacional de Segurança Pública, que tem sim medidas concretas, mas que tem um retorno aí a médio e longo prazo, como por exemplo a construção de presídios. Você demora anos para construir um presídio. Então, de fato, o que se espera é que o governo anuncie medidas concretas e imediatas para tentar amenizar, digamos assim, essa situação. Como você bem disse, do começo do ano para cá, foram quase 140 mortes nos presídios. Então, a impressão de quem está de fora, obviamente, é que esses presidiários e essas facções realmente tomaram conta dessa situação, embora o governo negue que tenha perdido o controle. O que a gente vê exatamente nesse presídio agora do Rio Grande do Norte, onde houve a rebelião durante o fim de semana, 26 mortos, a polícia entrou, mas assim que a polícia saiu, eles de fato continuaram ou retomaram essa rebelião, estão em cima do presídio. Enfim, essa situação realmente bastante complicada, que o governo aí tenta manter o controle, demonstrar que tem esse controle, mas acima de tudo o que a gente espera é de realmente medidas concretas e a curto prazo para tentar sanar ou ao menos diminuir aí essa gravidade desse problema. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações. Agora, Cláudio Humberto, as alternativas, algumas apresentadas, já geram reações, como da Defensoria Pública ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. A Defensoria Pública, ou o chefe da Defensoria, foi a presidente do Supremo Tribunal Federal pedir para libertar os presos. Já que há superlotação, mandá-los para casa, conceder-lhes o benefício da prisão aberta ou semiaberta ou coisa que o valha. Está com pena, seu diretor? Leva para casa. Dê o exemplo, leva para casa, seu defensor público. Leva um desses bandidos que o senhor pretende libertar. Eu quero dizer o seguinte, que não me comovem nenhuma das alegações sobre superlotação das penitenciárias brasileiras. Não me comove tampouco as mortes que se verificaram nos últimos dias, 133 mortes nos últimos dias. Certamente o mundo não está pior com essas mortes, não é? Essas pessoas se tratavam de bandidos perigosos. São e eram os mortos e os matadores assassinos. São latrocidas, pessoas que roubam, que matam para roubar. São sequestradores, são estupradores e são traficantes. É essa gente que está matando e está morrendo nos presídios do Brasil. Esse chororô da hipocrisia nacional em relação aos presos é muito estranho. E também, cá para nós, é um pouco de forçação de barra dizer que essa é uma crise que está estacionada na porta do Palácio do Planalto. Essa não é uma crise do governo federal. Essa não é uma crise da presidência da República, tampouco. Esse é um problema dos governos estaduais. Os presídios são estaduais, não são federais. Algumas das melhores ideias para resolver o problema é federalizar os presídios. Talvez seja uma ideia, mas neste momento a crise é estadual. São estaduais. E ao governo federal não resta muita alternativa, a não ser liberar recursos para financiar melhores equipamentos e coisa que o valha, né? A culpa de tudo isso que está acontecendo, dessa brutalidade, dessa barbárie que se verifica desde Manaus e agora no Rio Grande do Norte também, passando por Roraima, a culpa disso está bem definida. São dos próprios bandidos. E outra coisa, é impróprio chamar isso de rebelião. Não é rebelião, é guerra de quadrilha, é guerra de bandidos, é um matando o outro. É isso que a gente verifica nas cadeias e isso não tem nada a ver com rebelião. E a seguir, com 2 anos de atraso, o aterro de Samambaia finalmente vai ser inaugurado amanhã. O Banho de Cidade volta já.